a gente vai ver em campo. Pelo que a gente tem, ele tem uma característica mais ofensiva, né? Então ele é um cara que ele consegue jogar ali, ofensivo eu falo, na grande área, né? Ofensivamente ele vai ter porque ele é centroavante, mas tem uma característica da grande área. A gente ouviu ontem aqui no nosso debate, Patrick Lopes, o Lucas Marques, nossos parceiros cruzeirenses que falaram em relação ao Juan de Neno, mas é um pouco curioso porque ele mal jogou no Cruzeiro, ele teve uma lesão, né? Então a gente não tem uma real perspectiva do que foi. Eles falaram que ele foi bem no tempo que ele teve, mas que o tempo não foi tão, assim, grandioso. Então, para a gente complementar essa análise, quero chamar um vídeo, está pronto já, produção, do Jair Cardenhas, parceiro, que é jornalista no México e pôde acompanhar ele no Pumas do México. Ele vai trazer, então, um pouco desse ponto de vista, porque lá ele fez 60 gols, quase 200 jogos, né? Então, lá sim, eles tiveram ali um, panorama mais real do desempenho do Juan de Neno. Bora ouvir, então, Jair Cardenhas, meu parceiro, para falar a respeito de Juan de Neno. Juan Ignacio Dineno llegará a Sao Paulo. ¿Y qué le puede aportar Juan Ignacio Dineno al ataque de Sao Paulo? Bueno, yo soy Jair Cárdenas, periodista mexicano, y acá en México estuvo 3 años Dineno, el atacante argentino con los Pumas de la Universidad Nacional. ¿Cómo se caracterizó el papel acá de Juan Ignacio Dineno? Bueno, se ganó el cariño del aficionado, esa es una realidad. Marcó bastantes goles, 60 en este lapso de tiempo, y bueno, también uno de esos factores importantes fue que ingresó al top 10 de goleadores del conjunto universitario. Pero ¿cómo lo hizo? Siendo arropado. Actualmente se tiene la definición de un delantero autosuficiente, que caiga banda, que salga de su posición, que pueda complementar a sus compañeros y ayudar a progresar, a crear oportunidades. Juan Ignacio es más un delantero de los de antes, un delantero clásico, ese 9 nominal que está siempre en el área. Tiene varias fortalezas, pero su fortaleza principal es el juego aéreo. Tiene un remate de cabeza impresionante y de esa vía fue como cayeron la mayor cantidad de anotaciones acá con Pumas. Siendo un 9 nominal, tiene muy claro cómo moverse dentro del área, ganar la posición en centrales, entre centrales, tiene buena ruptura, sabe encontrar la ventaja y el posicionamiento adecuado para pegarle de cara al arco, sobre todo dentro del área, aunque también puede llegar a aparecer en los linderos, afuerita, por ahí en la media luna. Este es el rol y el perfil que tiene Juan Ignacio Dineno, que tuvo con Pumas, y ya ustedes en Brasil, ustedes aficionados de Sao Paulo, definirán y decidirán si es lo que necesita su equipo o no. Tá, então, meu parceiro Jair Cardenhas, direto do México, com esse ponto de vista. Rapaz, tá dando para empolgar um pouquinho agora, né? O pessoal, assim, não tem uma análise negativa dele. Sim. Ele falou muito, né, desse jogo aéreo, que é algo que a gente já sabia, mas ele falou também da construção, posicionamento e tudo mais. Isso é algo que empolga. E essa análise, não assim, desmerecendo a análise dos nossos amigos cruzeirenses, que é muito válida, porque também é um Dinenho, né, assim, versão 2025. Sim. Mas essa análise, ela é de um cara que viu ele jogar mais tempo, ele teve mais amostragem. E ele foi muito bem no Pumas, de fato. Sim. Né? Isso é um fato, ele foi bem na equipe mexicana. Então talvez mostre esse lado, né, de que ele é um jogador que teve ali uma boa passagem, já não é algo tão recente, faz 2, 3 anos assim, mas é uma amostragem real que a gente tem, porque ele teve uma lesão. E aí vale passar isso pra galera também, né? Porque acho que esse é um ponto importante, porque na internet tem especialista de tudo, né? Todo mundo virou especialista em qualquer assunto. O Juan de Neno não tem histórico na carreira de lesões. Esse é um ponto importante. Ele teve essa lesão complicada no Cruzeiro, do LCA, foi em 24, mas antes disso ele não é um cara bichado, ele não é um cara que, assim, machuca dia sim, dia não, como tem vários jogadores aí, inclusive um que a gente vai falar em breve por aqui. Então, cara, ele é um jogador que tem totais condições, aí no meu ponto de vista, de segurar uma temporada. Teve um lance que foi uma entrada forte também no Cruzeiro, que tirou ele por um tempo, né? Então é algo que está sujeito a ocorrente, viu? O próprio Caleri, que não é um cara que machuca com essa constância também de fora, por uma questão de LCA. Então isso é meio incontrolável, mas não é bem assim, verdade, você falar que é um cara que se machuca muito, Léo. Exatamente. E até interessante a gente comentar sobre isso, porque é um atleta que é oportunista, né? Dos 60 gols que ele tem no Pumas, 35 gols foram de primeira. Então, é um atleta que sabe se posicionar muito bem, né? Embora tenha esse histórico de lesão recente, o que de fato tem que ser preocupado,
até por conta da idade, é um atleta que ele vem para se provar. Eu acho isso importante. Quando o atleta vem no São Paulo para se provar que ele ainda pode render em alto rendimento, né? Faz aí pouco, 1 ano e meio, 2 anos que ele não joga praticamente. Então é interessante a gente analisar isso. E uma postura diferente do André, né, Gabriel? Porque o André ele veio como um segundo atacante, um jogador de lado de campo, e hoje está tendo que fazer essa função de 9, né? E às vezes eu sinto uma dificuldade do André de fazer esse pivô, de jogar de costas, né? E de atacar os espaços jogando de costas. Isso são poucos atletas que sabem fazer até no futebol mundial. E ao que tudo indica, tanto do nosso amigo, né, a visão dele em relação ao Dineno, como também do que eu vi, é um atleta que ele sabe jogar de costas pro adversário, aquele jogador que abre a capa do Batman, como diz o Aloysio Chulapa, e consegue fazer, e atacar esses espaços, atacar o 1 para 1, conseguir fazer esse facão que é importante, né, nesse jogo de transições rápidas do Zubeldia, e principalmente essa relação que ele tem com o Zubeldia, do Zubeldia ser um entusiasta do futebol dele. Então acho que pode dar muito certo. A tendência de dar certo, eu ainda acho que é maior do que de dar errado, né, embora tenha um percentual aí importante para a gente analisar por conta das lesões. Como eu disse, um atleta de último toque, um atleta oportunista, não vai ser aquele atleta que vai ser um exímio jogador com a bola, com dribles e tudo mais, mas é um centroavante, um 9 nato. E a gente precisa desse jogador, né? Com a ausência do Caleri, que não vinha fazendo uma boa temporada, mas conseguia muito bem jogar sem a bola, esse sistema do Zubeldia, ele prioriza esse jogador. Eu acho que ele vem, inclusive, na minha opinião, se conseguir ter uma boa sequência de jogos aí, de 5 a 10 jogos, ele vem, inclusive, para roubar essa posição do André, se ele conseguir jogar o que ele sabe, né? Porque no Pumas é a melhor temporada dele, né? São 60 gols, ao todo são 197 gols na carreira, em mais de 300 jogos. Então ele tem médias boas na carreira inteira.